oi, lindezas! Estamos aqui com mais um podcast Comendo Contos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente serve à mesa o que há de melhor nas histórias dos ativistas, nas suas histórias de vida. Para você que não conhece, que está chegando agora nesse podcast, o Comendo Contos é um podcast que vai fazer o quê? Ele vai buscar a união entre a oralidade ancestral, que é a contação de histórias, com o veganismo contemporâneo. E junto com isso, a gente vai receber pessoas maravilhosas para contar histórias reais. E a gente vai estar aqui para quê? Para ouvir e servir essas histórias para vocês. E hoje eu queria já começar esse episódio, né, fazendo um agradecimento especial ao Milaveg, que tem sido o nosso apoiador aqui, nosso patrocinador. A gente tem muitas delícias aqui, tem um cupom de desconto que eu já vou pedir para deixar aqui na tela, porque antes de tudo, né, a gente já quer oferecer para vocês aqui o que há de melhor, não só a recomendação, mas também aí, se você estiver por Porto Alegre, que é onde a gente está, ou for passar por aqui, já tem um descontinho maroto aí. Não pegou, já volta aqui e pega o teu desconto, tá? Bom, e agora, sem mais delongas, quero apresentar então a nossa convidada do dia, que é uma ativista daqui da cidade de Porto Alegre, mas que eu vou deixar, assim como vocês já sabem, e como é a proposta do nosso podcast, que ela conte a sua história pra gente. Lu Pires, oi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, para contar a sua história. E a nossa ideia, a ideia desse podcast é inspirar as pessoas, entendendo que o ativismo e o veganismo, ele atravessa o ser humano, então ele é feito por pessoas com todas as suas questões, né? Muita gente acha que de repente não poderia ser um ativista ou não poderia ser vegano, porque é uma pessoa real e todos aqui somos pessoas reais. Então eu te convido a se apresentar e a contar a tua história a partir da Lu, né? Da tua Oi, história Aloma. mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui no Comendo Contos, que eu já falei, Comendo Mato. Ah, Comendo Matos, que claro, é uma coisa que a gente Que é uma faz, coisa né? que a Todo gente vegano. ouve muito, né? Mas eu gostei do Comendo Matos. Eu Comendo também Matos gostei. é bom também. Não, porque sempre que a gente está fazendo ativismo, infoativismo nas redes sociais, então a gente recebe aquele hater, assim, fica aí comendo teu mato e deixa a gente quieto, né? Comer alface aí, deixa a gente comer a nossa carne, né? A minha história de ativismo, assim, eu acho que todo ativista já tem uma empatia pelo animal, pelos animais desde que eles se conhecem por gente, né? Então, hoje, olhando minhas fotos, eu vejo que eu sempre estava dentro de galinheiros, com os pintinhos. Eu lembro de histórias de eu não gostar que meu pai tinha galinheiro, né? E não gostar que matassem as galinhas, não entender aquilo, perguntar muito, assim, do porquê que ele matava as galinhas. Perguntava sobre ferradura dos cavalos, né? De criança já, você já tinha eu lembro que eu essa... perguntava assim, não dói para colocar ferradura no cavalo? O cachorro não tá passando frio na rua, porque na minha infância o cachorro dormia ali na rua, jogado, comia resto de comida, era dessa forma, né? Ele atirava um bombinho em gatinhos, gatinhos não sofrem. Então eu lembro muito de eu fazer essas perguntas e as respostas serem assim, não, os animais, eles nasceram para isso. O cavalo aguenta o chicote ali, o couro dele é duro, ele nem sente, é que nem um tapinha em ti. Então, a minha história de ativismo, eu acho que começou na infância mesmo. Mas, oficialmente, foi ali por 2013, quando eu estava me formando em propaganda e marketing, né, na publicidade mesmo, que eu comecei a ter um olhar mais assim, eu queria ajudar empresas, e daí eu acabei olhando, eu sabia que tinha empresas sem fins lucrativos, as ONGs. E aí eu decidi que eu ia me dedicar para as ONGs, no meu TCC mesmo, assim. Que demais. Então, teu TCC foi voltado para ao empresas do ativismo terceiro setor, comunicação digital para empresas do terceiro setor. Fala um pouco pra gente, assim, essa tua... Porque é isso, gente, uma das coisas que eu sempre falo, né, que eu acho muito importante, dentro do veganismo, uma coisa que é muito utilizada, é que, vocês mesmos, os próprios veganos não se entendem. E, do meu ponto de vista, na verdade, a gente tem um ponto convergente, né, que é a libertação animal, né, mas a gente tem áreas de atuação diferentes, necessárias, cada um dentro das suas características e, enfim, somos chaves abrindo fechaduras diferentes com o mesmo propósito, né? Então é muito importante conhecer ativistas que
que estejam em linhas de frente diferentes, assim. Por isso que eu gostaria que você falasse na realidade, como que é que funciona para você. Eu atuei em muitas frentes, né? Sim. Mas como eu comecei fazendo sites, na época era muito, os sites eles estavam mais em alta, não tinha o Instagram, que hoje a pessoa mostra o Instagram, na época era site. Então eu comecei fazendo sites para as ONGs, as redes sociais, era só o Facebook, eu fazia para as ONGs. E propagandas também, publicidade para as ONGs, né? Fazia para a pessoa, precisava, por exemplo, eu ganhei um prêmio de projeto castração, que na época era para promover que a cidade inteira se dedicasse à castração. Então, nós fizemos uma campanha, foi a primeira campanha que eu fiz, que o slogan é evite, abandone maus tratos, castre cachorros e gatos. Então, naquele ano teve muita castração. Então, é uma coisa assim que eu aprendi... Aceita um cafezinho? Aceito. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Eu aprendi muito, assim, de ter uma comunicação não agressiva. Eu acho que esse é um diferencial que eu trago no veganismo, que algumas pessoas até não entendem, assim. Porque na publicidade, Aloma, tu aprende muito que o ser humano, ele quer ser feliz. Uhum. A premissa do ser humano é ser feliz. Então, se eu empurrar qualquer coisa em ti que não te fizer feliz, tu vai dizer, não, eu não quero, eu estou aqui para ser feliz. Então, a gente aprende que a primeira coisa que a gente tem que dar é a felicidade para o ser humano. E aí que, muitas vezes, o veganismo, ele não é aceito porque, tipo assim, o meu queijo, eu não abro mão do meu queijo. Da minha maquiagem, eu não abro mão da minha maquiagem. Ele tira a felicidade, o prazer, o conforto, as pessoas entendem. Tira ferramentas que te proporcionam felicidade, então, né? A minha abordagem sempre foi assim, já por começar com ONGs, de cachorro e gato, não era de matadouro. Sempre foi uma abordagem mais... suave, tipo, então prova esse pastel aqui, vê se ele não é gostoso, sabe? Não assim, mas tu tá matando a vaca e tá... Nunca foi por esse lado, né? Foi sempre assim, então prova, vê se não é gostoso. Vê se esse queijinho não é... Sim, exatamente. Mas é justamente aí que eu me refiro sobre a questão das nossas diferentes formas de comunicar e diferentes formas de agir dentro do ativismo, né? Sim. Né? Como no meu caso, por exemplo, eu escolhi através do alimento, através do prato. Assim como tem o ativismo de rua, o ativismo de conscientização, na verdade todo ele acredito que seja de conscientização através de diferentes maneiras, né? E essas histórias são muito inspiradoras e muito importantes, porque para além, né, dessas histórias e do ativismo em si, tem a pessoa ali que passou pelos seus desafios que só ela sabe, né? Sim, então certeza. Isso que eu gostaria que você Lupires por Lupires mesmo, sabe? Como que é para você dedicar a sua vida, né, com todas essas histórias que você vai trazer aqui pra gente hoje, mas como que é dedicar a sua vida? Por que dedicar a sua vida, de certa forma, ao ativismo? Hoje eu postei, foi ainda hoje, que eu cresci com um problema de visão muito grande, né? Eu tive um descolamento de retina e eu fiquei praticamente cega aos 28 anos. E agora você tem 29. Isso, agora eu tenho 31. E aí, eu tô brincando, óbvio. E aí, nessa idade, não tinha essa cirurgia no Brasil, eu usava muito lente de contato. E aí, me surgiu um grande milagre. Um milagre, literalmente. Não existia essa cirurgia no Brasil. Eu ganhei o CID de deficiente visual e eu fui no banco de olhos só para emitir o laudo. E o médico me olhou e disse assim, não, tu é muito nova para isso, para não ter mais vida, ele falou. E tem uma cirurgia que não tem no Brasil, na Holanda, e tu quer fazer? Eu falei, eu não tenho dinheiro para ir para Holanda, não esquece. E ele falou assim, então eu vou te passar junto com os velhinhos da catarata. Ele falou assim, tu só vai pagar a lente, nós vamos retirar teu músculo cristalino e vamos botar uma lente que não existe no Brasil, uma lente artesã. E eu fiz a cirurgia, no outro dia eu voltei a enxergar. E quando eu voltei a enxergar, eu disse, eu vou dedicar minha vida pros animais. Porque é como se fosse um pagamento, alguma coisa o universo queria de mim. Naquela época eu já estava vendo muito, eu já estava fazendo publicidade, mas eu estava vendo muito sobre veganismo. Eu estava gostando do Fábio Chaves na época, assim, do conteúdo dele. E pegou fogo numa comunidade aqui em Porto Alegre que se chama Vila Nazaré. Isso está na minha página de ativismo. A gente vai mostrar depois, eu vou pedir para a produção colocar aqui. Pegou fogo na comunidade. Depois. E como comunidade, eles têm muito, assim, a fiação que vem direto do poste, que liga, a gente chama de gato, né?
E aí, eu fui lá a minha mãe tem um centro espírita, um bandista, na verdade, né? E a gente foi lá levar um caminhão cheio de pertences para as pessoas. Tinha fogão, muita coisa o centro arrecadou. Brinquedos e ração para cachorro e gato. Nós fomos lá. E eu já era vegetariana, mas não pelo motivo que tem que ser, mas porque a minha mãe cortou a carne do prato lá e eu nem sabia por quê nessa época. E quando a gente chegou nessa comunidade, tem todas as fotos ali, eu me deparei com outro universo que eu não conhecia. Tinha os cachorros e gatos, tinha as crianças, tinha todo o pessoal da comunidade, mas tinha um matadouro de porcos clandestino, tinha um matadouro de cabras, porque eles criam tudo lá dentro, eles criam tudo aquilo. Carroças, cavalos amarrados em carroça, muitos coelhos, as porcas queimadas, né? Então foi muito... Aquilo para mim, assim, meus olhos sangraram. E ali fez assim... Existem outros animais. A gente só tinha muitas camadas, né? Eu só tinha levado ração para cachorro e gato. E aí nós distribuímos todos aqueles itens assim para as pessoas. Sim. E elas ficaram muito agradecidas. Era perto do Natal. Tem as fotos. E elas disseram assim: nós gostamos muito de ti, muito obrigado pela ajuda. Um caminhão, né, de coisas. E nós queremos te dar um porquinho aqui, um leitãozinho para tua ceia de Natal. Porque é o que... Foi a forma deles me agradecerem. Né? Tu pode vir aqui e escolher. Tem muitos porcos queimados, assim, no chão. Tinha uns que já estavam no osso, assim. E tinha uma leitoa maior que essa mesa. E embaixo vários filhotinhos, assim, de 45 dias. E daí tinha uns pretinhos, manchadinhos e uma rosinha. E eu, com aquela coisa bem Peppa Pig, assim, peguei a rosinha, sabe? Falei, eu quero aquela ali. Eu não falei nada pra eles, assim. Eles botam no meu colo aquele bichinho, ele, gritando muito. Quando botam no colo, tem a foto, assim, eu tô aos prantos, assim, chorando, sabe? Aos prantos. Era um bebê humano. Não tinha diferença de um bebê humano, só quem pega pra ver. Frágil, a pele muito macia. E eles em volta de mim, aparece a foto, eu vou chorando, assim, abraçada. E eles vão dizendo assim: ô moça, sabe como é que fica bom o pururuzinho? Tu bota com pelinho e tudo no forno e o pelinho ele solta, tu não precisa ter o trabalho de limpar. E eu vou ouvindo aquilo e vou saindo chorando. E eu tenho essa foto, e é a foto que eu mais amo hoje em dia. Daquele dia em diante nasceu o Essa foto, ela tá no teu canal de ativismo, no teu perfil de ativismo. Tá. Depois a gente vai pedir, então, pra pôr. Eu tô suja, queimada, tem cocô, tem tudo. E esse foi o teu momento de... Ali nasceu a Lupires. Esse, então, né? Vegana das Estrelas. Vegana das Estrelas, porque eu gosto muito de ETs e coisas das estrelas. Demais. Então, vamos ver se a gente acha essa fotinha pra você mostrar esse momento pra gente. E esse, então, foi... Quando foi isso, Lu? Eu acho que foi em 2013. Eu não tenho muita certeza das datas. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui tá... Não sei se tá... Aqui é um vídeo, acho que tá só a capa. Mas, enfim, ali tá a história da porquinha. Não sei se tá a história da porquinha, tá? Vamos ver aqui mais pra baixo. Deve ter fotos dela. Mas a foto em si era aquela ali. Sim. Vamos ver se tem aqui. Talvez aqui tem muitas fotos. Ó, eu acho que aqui deve ter a história da porquinha. Não sei se dá para passar para o lado. Não, esse aqui é só do Picumã. Enfim, dali nasceram muitos animais que eu resgatei. Muitos. Sim. Aqui, ó. Ai, que linda. Tá aqui ela. E aí você ficou com ela. Mafalda e eu passando para lembrar que os animais são amigos. Não, eu moro num apartamento. Sim. Mas aí ali ela chegou em casa, nós levamos para minha casa. E aí ela estava muito suja. E nós demos banho nela, e ela chorando muito. Quando nós demos banho quentinho, assim, ela começou a se acalmar no banho quente. E aí deu uma louca na gente, assim, de botar um bico na boca dela. Porque ela mamava. E aí, eu não sei se dá pra passar aqui, se tem outras fotos. Tem ela com o bicão, assim, azul. Dali ela se acalmou. E ela foi para um sítio de uma amiga minha. Sim. Viveu até os 13 anos. Muito grande, muito grande mesmo. Feliz, braba, ela é braba. Só deixava minha amiga chegar perto. Sim. Fui ver ela algumas vezes. Era muito longe o sítio. E depois ela morreu já, agora de velha. Não sei se era velha, 13 anos não era velha, mas disse que ela pegou um câncer no útero, alguma coisa Acho que talvez assim. Você tenha só que aproximar talvez um pouquinho do microfone, porque ele... A Mafalda, ela pegou um... Então ela não virou pururuca? Nunca. Olha só, ela gente. Só comia arroz cozido. Que lindo, que lindo. E esse, Tem então, foi o momento do teu despertar, assim. Foi ali que você decidiu, isso não... Na realidade, aí houve uma coisa bem curiosa também, isso que tu fala, que existem diversas ramificações dentro do veganismo, né? Sim.
Eu não era vegana, eu era vegetariana, mas não por ideologia, foi porque a minha mãe impôs isso pra gente, eu não tinha consciência. E nisso, quando eu resgatei, saiu em diversos jornais, porque tinha a ver com aquele incêndio muito grande que aconteceu na cidade. Sim. Então, a causa animal veio toda pra cima de mim nesse dia. Eu não tinha conexão com a causa, né? Eu resgatei um porquinho, me deram um porquinho pra comer e eu fiquei chocada. E nisso veio muitos veganos de Porto Alegre. E eles me disseram assim, o que tu vai fazer com o porquinho? Nananã. Começaram a me xingar no meu Facebook e outros a parabenizar. E eu lembro que uns disseram assim, tu toma leite? Tu come queijo? Mas me xingando. E eu disse assim, sim. E eles, então não adianta salvar esse porquinho, pode botar ele assar. Veganos me diziam isso. Veganos, muitos. E eu disse, como assim? Não, se tu não é vegana, pode, não faz diferença. Foi uma abordagem muito violenta, que tu não faz nada pelos bichos, sabe? E que se eu tivesse parado ali, se eu tivesse ouvido, eu acho que eu não teria entrado pro veganismo. Sim. Foi pessoas muito legais, que são meus amigos e ativistas até hoje, que me acolheram e disseram, gente, ela não sabe de nada disso. Ela é uma pessoa normal, que come leite, que come queijo, calma. E ali eu segui sendo vegetariana por muito tempo, apanhando dos veganos. O que adianta tu fazer isso, tu come leite? Mas eu não tinha todo o conhecimento que hoje eu tenho. Sim. Então, é importante, isso para mim é muito importante, a gente acolher as pessoas e deixá-las irem processando. Eu sei que os animais não têm tempo. Mas é uma coisa que eu digo, Lu, que assim, pelo menos a minha perspectiva, né? Eu tive, assim como vários colegas aí do ativismo, várias etapas, né? Eu completei 18 anos de ativismo e de veganismo agora em maio desse ano. E eu acho que a gente passa, muitas vezes, por etapas onde a gente quer realmente mostrar, porque a gente sabe a realidade e é urgente e a gente sabe disso. Mas o veganismo, para que fique claro também meu posicionamento, né, e o que eu acredito que ele seja, ele não é sobre o ser humano, né? Ele não é sobre o meio ambiente, ele não é sobre a saúde, ele é sobre a ética, sobre a justiça e a libertação animal. Mas aí o meu ponto de vista é a forma como eu ajo, né? O que eu entendo é, estrategicamente falando, o veganismo ele vai passar sim pelo ser humano. Ele vai atravessar o ser humano. Por quê? Porque não existe libertação animal sem que as pessoas se conscientizem das coisas. Por isso que a gente fala com as pessoas, para que elas mudem a ação delas. E aí que eu digo que não dá para tu chegar batendo numa pessoa, dizendo para ela que o bezerrinho tá apanhando, tá morrendo, tá sendo enterrado. Eu vou te dar um exemplo agora de uma ação que, inclusive, estou com a camiseta dela aqui, que fizemos recentemente, né? Agradeço, inclusive, fazer um agradecimento aí a todos os ativistas que estiveram conosco no Porto de Rio Grande, ao Alisson, aqui também nosso produtor, que organizou tudo pra gente, enfim, tem muita gente para agradecer, mas dizer que uma coisa que eu ouvi, achei muito interessante, que tem muitos ativistas poderiam não concordar, mas eu ouvi dentro do discurso, né, que foi citado lá, que a questão da carga viva, né, que foi justamente contra o que a gente foi falar, né, dos animais, transporte, que é uma coisa super bizarra, assim, que um dos pontos de vista vai ficar cara a carne no teu prato, porque quanto mais carne for exportada, mais cara fica aqui. Muitos ativistas podem discordar desse tipo de fala, porque, nossa, mas espera aí, mas você tá legitimando que se coma carne? Não, isso é uma estratégia, porque algumas pessoas, elas só vão defender aquela causa se pegar no bolso. Peraí, só um pouquinho. Então, quer dizer que o meu churrasco vai ficar mais caro? Eu, de um tempo atrás, acharia que essa era uma fala que seria uma coisa bem estarista. Hoje, eu já acho que, assim, não é que eu deixei de ser utópico, eu acho que todo vegano é um pouco utópico, porque a gente quer um mundo e a gente tá na contramão dele, na verdade, né? Exato. Mas a gente não tem que deixar de sonhar, só que a gente tem que ter um pé na realidade. Como é que a gente vai conseguir fazer as coisas chegarem onde a gente quer? Pelo meio que for, entendeu? Que então, muitas vezes vai parecer que a gente está querendo pássaros em gaiola, aves em gaiola. Você quer dar bem-estar para as galinhas. Exato. Porque não quer... Não, é que assim, se não dá pra gente conseguir o que a gente quer... Libertá-las ainda, que não debiquem, que elas não fiquem em gaiolas. E eu entendo que parece que a gente está afrouxando pro mercado, para a indústria, mas acredito que o próprio abolicionismo ele passou por processos, né? Sim. A gente precisa negociar com a indústria.
Sim. Precisa ter inteligência para negociar e precisa, muitas vezes, dizer assim, sim, você está certo, que é para eles poderem darem também credibilidade para o que a gente está falando. E aquilo que eu falei no início, da gente ter ferramentas diferentes, porque a Lu vai ter um círculo de pessoas Exato. e lugares que estão prontos para receber a semente do jeito que você está plantando. Eu vou ter outra, o Alisson vai ter outra, a AV vai ter outra, Com a certeza. MFA vai ter outra, Com certeza. SVB vai ter outra. Então, na verdade, se a gente conseguir entender que a gente está querendo a mesma coisa, com figuras e estratégias diferentes... E que tem público para Tá todas ótimo, essas estratégias. né? E é uma questão assim, ó, a gente está buscando a mesma coisa. É como eu estava comentando agora, antes de começar, o Comendo Matos, não, Comendo Contos. Comendo contos. Que uma coisa impressionante, gente, até novamente fazendo um agradecimento tanto a você que se dispôs a estar aqui, né, com a gente, porque a gente sabe da correria da vida e tudo mais, ao Alisson que, né, tem esse espaço, sustenta esse espaço para que a gente possa ter voz e ser a voz, né, também desses animais, mas ver o que eu vi agora nesse domingo reforça a nossa força mesmo, né? Não, e assim, um adendo, desculpa te atrapalhar, mas olha que bonito isso. Ontem, no podcast que a gente viu ontem, o Richard, ele falou assim, tá, mas você vai dar palestra, o que você está ganhando nisso? Ele falou, nada. E aqui, o que nós estamos ganhando nisso? O que o Ali está ganhando nisso? O que eu estou ganhando? Financeiramente, o que você está ganhando nisso? Nada. Eu estou tirando gasolina da minha gasolina, o meu tempo, tu não tô na agência, tu tá tirando do teu tempo, o Ali tá tirando recursos. Então, assim, a gente realmente faz pelo que a gente acredita. Porque tem que ser feito, né? E assim, tem que ser feito, e é isso que muitas vezes as pessoas talvez não entendam. E talvez, não sei como é para você, mas talvez nem a gente entenda, porque é uma força tão maior que a gente, que nos impulsiona. Das estrelas, eu falo. É uma força das estrelas. A gente tem... É ideológico. Tem que ser feito e não é uma coisa que eu me questione porque eu estou fazendo. É para ser feito, precisa ser feito e nós somos agentes dessa transformação, né? Do jeito que for. E é isso que eu estava citando no começo, que aquelas pessoas no ativismo que fizemos agora no domingo na Praia do Cassino e no Porto, 6 graus, 7 graus, um super frio, as pessoas saíram de casa num domingo para poder ir lá e fazer algo que você pode pensar assim, mas espera aí, o que vocês vão fazer de efetivo se nem o Porto a gente não teve como ter acesso, porque é algo bem difícil, assim, mas a gente fez o que dava para fazer. Né? Então, toda essa busca por entender pessoas como você e como quem chega aqui no Comendo Contos é para que você traga para a gente mesmo as tuas histórias, os teus recortes, porque, como eu disse, só você vai saber tudo o que você enfrenta internamente para conseguir ser essa voz, né? Porque a gente já tem as nossas vidas, né, enquanto seres humanos, e mesmo assim a gente dedica uma boa parcela dela para quem não pode se defender, né? Então, agora eu vou pedir para você ficar à vontade, mas à vontade de uma outra maneira. Porque neste momento chegamos numa etapa muito importante deste podcast, que é comer, né? Porque afinal de contas, estamos comendo contos, mas estamos sendo também apoiados e patrocinados pelo Milaveg, e a gente tem o que hoje aqui? Primeiramente, eu vou mostrar o que a gente tem para daí te oferecer, porque a gente, claro, tem que receber muito bem. Quem vem aqui, né, também tem que ter a recompensa. Vamos comer mato também, a gente vai comer mato, a gente vai comer alface? Não, a gente vai comer pastéis maravilhosos do Milaveg. A gente vai comer com a licença da Camila, a gente vai comer o cookie do Alisson. Santa Camila. Que, né, nos disponibilizou aqui salgadinhos aqui maravilhosos, coxinhas, bolinhas de queijo, porque a gente chama de queijo sim, porque a gente chama como a gente quiser, entendeu? Porque é nosso. E vou pedir para a produção rodar pra gente aí, então, um pouquinho do Milaveg pra gente conhecer esse espaço maravilhoso aqui na cidade de Porto Alegre. Roda pra gente aí, Alisson, por favor.
Gente, enquanto aqui rodava aqui pra vocês, eu vou deixar mais uma vez aqui na tela, vou pedir pra produção deixar na tela, desculpa, eu tô de boca cheia, mas é porque é impossível. Aqui, ó, cupom Comendo Contos, tá? Você tem 15% de desconto no cardápio digital, milaveg.com. Você pode pedir por lá, entrega em toda a cidade. Gente, é assim, ó, e eu quero falar um pouquinho, vou pedir pra Lu falar pra gente, eu tive uma surpresa. Não posso falar agora. Não pode falar agora, então eu falo. Um pastel de chocolate. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Gente, o veganismo, pra quem não sabe, é sobre a libertação animal, como a gente sempre fala. Mas a gente come alface, a gente come mato? Não, gente. Você pode comer alface? Pode, deve, muito bom, inclusive. Mas, ó, você pode comer um pastel de chocolate. Eu nem sabia que era chocolate, Vamos gente. Eu tô falar chocada. uma coisa agora muito importante Vou falar, sobre eu vou isso. comer, Vai inclusive. comendo enquanto eu falo, tá? Gente, eu vou pegar aqui essa coxinha. Nossa Quando a Senhora. gente fala que é demais. vegano, eles falam, você só come em mato. E quando a gente pega uma embalagem, diz assim, feito de plantas, as pessoas ficam com aquele ponto de interrogação na cabeça, achando que a gente só come alface. Mas por que é feito de plantas? Ninguém explica, né? Porque não é feito de nada de origem animal. Tô sujando tudo. O que é? Do que é feito? Vamos pegar esse aqui. Trigo. Trigo, a farinha de trigo vem das plantas. Jaca vem das plantas. O que mais? Tofu, que é a soja, vem das plantas. Batata Chocolate. frita vem das plantas, é cacau. Feijão vem das plantas. Arroz vem das plantas. É uma plantinha que nasce e se transforma num alimento. Então, quando a gente fala vem das plantas, não quer dizer que a gente come mato. Não, inclusive, gente, não só a gente não come mato, como a gente tá provando aqui através do Milaveg, que nos deu essas delícias todas Olha aqui. o cookies aqui. Que você pode comer cookies, pastel de Olha aqui. chocolate, coxinha. E todas essas coisas são éticas, ou seja, são comidas gostosas. Você pode levar toda a sua família, porque quem não come carne também vai se deliciar, gente. Porque é impressionante, é surpreendente. Agradeço mais uma vez. Arroz, feijão, batata frita, polenta. E tudo tem lá, né? Porque você consegue almoçar, você consegue também lanchar e com cupom de desconto aqui Macarrão, maroto, maravilhoso. pizza, pãozinho, tudo que você imaginar tá no universo vegano, né? Pode continuar aí que eu não consegui parar de comer ainda, gente. Não sei se a gente consegue. Vai pedir uma vinha. Corta. Mas, Lu, seguindo então, depois desse momento, você já criou o teu Instagram? Como que foi? Quais foram os teus próximos passos, então? Nesse dia aí, Vai ficar à vontade, pode continuar tinha, comendo. na época era Facebook, não tinha Instagram. Se tinha, não tava. Mas eu acho que não, foi 2013 por aí. Em seguida foi bem em seguida, teve as Marias, Casa das Marias da Rodoanel. E aquilo tornou, acho que metade os veganos que existem hoje, as Marias foram responsáveis. Foi 2013, 14, não foi? Então, não tô sabendo, você pode contar pra gente? Porque, assim, quem assiste do Brasil todo, né? O Foi que um aconteceu? caminhão de matadouro que carregava porcas grávidas, porcas, enfim, para o matadouro. Elas eram leiteiras, não é leiteira que fala, porcas mães, assim, que tem matrizes. Mas eram gigantes também, muito grandes. E esse caminhão, ele tombou na Rodoanel, sofreu um acidente. Então, a gente chama das porcas de Rodoanel, as Marias da Rodoanel. E foi uma tragédia televisionada. Foi muito cruel, foi muito triste, e ao mesmo tempo foi muito providencial. O caminhão, ele tombou. Como ele era de carga, né? Eles são furadinhos em volta. Sim. Quando ele tomba, as perninhas dela saíram para fora daquela lateral furada. E quando ele tomba em cima das pernas, esmaga as pernas. Ai. E umas caíram por cima das outras. Foi uma coisa, assim, elas gritavam, o grito delas ecoa na cabeça, acho que de todo ativista da época. Nossa. Então, tu pergunta para a maioria dos ativistas, eu tenho certeza, se você é um ativista vegano, a gente pergunta, quando que você se tornou vegano? Foi 2013, 2014, porque apareceu no Fantástico, apareceu em tudo. Aquilo era horrível, os gritos. E eu não me lembro quantas delas conseguiram ser salvas pelos ativistas. São as Marias da Rodoanel, e elas foram para o Santuário Terra dos Bichos. Olha, algumas ainda estão vivas, né?
Então, ali foi também outro... Já tava com a Mafalda, e me vem as Marias ali. Ali eu comecei a ir cortando, assim. Ovos eu nunca comi. Eu não gosto de ovos. O meu problema era mel. Eu gostava de mel. E o lacto. Eu gostava do lacto. Foi bem difícil para mim tirar a questão do lacto, assim. Então, eu fui fazendo aos poucos, sem me cobrar tanto, sabe? Se eu derrapava, eu voltava. Eu não ficava assim, ai, não, agora eu não sou mais vegana. Eu sempre fui muito assim, eu não quero ter carteirinha. E eu acho que isso é muito importante, gente. Não desistam, sabe? Eu acho que fica uma lição também aqui. Desculpa até fazer esse adendo, claro. Mas é importante trazer esses ganchos pra gente lembrar as pessoas. Não é porque você não... Não é do dia pra noite. Não, e não é porque você teve um deslize, derrapou, não sabia ou não conseguiu, que você não pode voltar. Volte sempre, porque cada momento... eu digo, não é pelo clubinho, não é pra ter uma carteirinha, é pelos animais. Então, assim, eu estou há 6 meses, não comi nada que tem leite e ovos, eu tô firme no veganismo, mas hoje eu comi um negócio. Não sou mais vegana, vou voltar a comer. Não! Pelo amor de Deus, continua. Pelo amor de Deus, continua. Não é pelo clubinho. Então, assim, eu nunca fui aquela cobrança. Hoje eu deslizei, eu comi, eu não sou mais vegana. Continua, sabe? E aí, aos poucos, eu percebo, assim, que eu fui me tornando intolerante a lacto. Sabe? E até pela carne. A carne também foi uma coisa que eu fui me tornando... Eu não posso hoje nem com cheiro de carne. E no começo eu senti muita falta. Então, não é assim, amanhã eu vou ser vegana e não posso derrapar. Vai, tenta uma semana, derrapou, volta. Só não desiste, né? Não desiste, porque é pelos animais, entendeu? E é uma coisa muito importante isso, né? Você falou no início, e eu fiquei com isso guardado para poder trazer de volta em algum momento. Aí nem vou explicar, vou pedir para você explicar. Você falou, eu era vegetariana, mas não pelas razões corretas. E agora eu gostaria que você dissesse para as pessoas, então, porque depois eu quero falar sobre isso, que eu tenho esse mesmo pensamento que você. Por que essa fala de eu era vegetariana, mas não pelas razões corretas? Minha mãe é incrível. Eu acho que minha mãe é a pessoa mais incrível que eu conheço. Não é porque eu sou filha, porque ela tem realmente uma casa de umbanda, que a gente chama de, não sei, eu vou falar um termo muito errado, me corrijam. A gente usa o termo umbanda branca, isso é muito errado. Linha branca, não pode dizer isso, né? Mas enfim, ela tem uma umbanda que não mata animais. Eu sei que esse termo é muito errado. Eu fico até tonta com isso, me corrige. Não, mas pode continuar, depois a gente que seria o contrário do magia negra, que também é um termo muito errado. Só para que as pessoas possam... Ela ilustrou para que as pessoas possam entender, tá? Então, depois vamos ela dar continuidade. Ela vai dizer o porquê que isso é muito errado. Mas, enfim. A minha mãe é uma pessoa muito incrível, assim. E ela estava batendo um bife na época. Deve ser assim até hoje. Eles batem bife com um martelinho, assim, né? Pra maciar, sei lá. E ela estava batendo um bife. Diz ela que o bife fez assim, teve um espasmo muscular. Diz ela que o bife teve um espasmo. Não sei se isso é possível, não sei se ela se deslocou e viu ali literalmente deu um espasmo e ela viu assim, meu Deus, isso é um bicho. E ela fez assim, ela deu um grito, a gente estava em casa, e o bife pulou, o bife saltou. Pode ser espasmo muscular, pode ser, ou seja, o que for. A minha mãe é médium, enfim. E ela viu o sangue escorrendo, ela viu o bicho ali. E ela jogou tudo assim pro ar e falou, a partir de hoje não é mais carne aqui em casa. E nós... A gente tem um ativista, qual que é o nome? Eu acho que o Alisson provavelmente saiba. Que ele faz vários vídeos, assim, mostrando... ele estava na VegFest esse ano também, da gringa. Ele faz isso. E ele faz uns vídeos assim, onde a pessoa tá comendo uma coisa, ou ele tá pegando um produto do mercado numa bandejinha e de repente ali aparece o animal. Ou então aparece a morte, aparece... Então, eu acredito muito nisso, assim, né? Então, e ela não era, na época, ela não tinha essa casa de umbanda. Dali em diante, ela se tornou médium, ela se desenvolveu, ela estudou que carne, né, batedouro, sangue, é uma coisa de muito baixa vibração. Sim. Para quem quiser entender um pouco disso e estiver mais na linha da espiritualidade, a gente tem leituras muito boas, como Ramatiz, por exemplo, que traz essa abordagem, né? Porque aqui a gente está falando com muitas pessoas e eu acho que muita gente segue essa linha mais espiritualista. E aí, Ramatiz, ele tem é uma literatura espírita nem muito bem aceita, né, pelo espiritismo, justamente porque ele traz essas verdades. E ele tem um livro chamado Fisiologia da Alma, onde ele aborda de um ponto de vista espiritual como isso é negativo e como o sofrimento
qual é o sofrimento gerado, inclusive, pelos matadouros, que vai pro corpo das pessoas. O leite, né? Que o leite, para quem não sabe, ele é extraído, né, de uma mãe em luto, né, que perdeu o seu filhote ali, porque a vaca não dá leite, né? Ela é inseminada artificialmente, para não falar outras coisas aqui. E depois esse filhote é arrancado dela, ela chama por ele por dias. E essa tristeza que ela sente, esse luto, essa depressão, vai toda pro leite que você consome, né? Esse é um ponto de vista que é abordado nesse tipo de linguagem mais holística ou espiritual, então vale a leitura. Eu vou deixar até na descrição Fisiologia da Alma do Ramatiz, para quem tiver essa abordagem mais espiritual, entender o porquê, que também não é interessante em nenhum aspecto, é espiritual também, ou quem é espiritualista, é incoerente se manter consumindo animais, né? Tem relatos, assim, de pessoas que trabalharam dentro do matadouro que ficaram psiquiatricamente muito doentes, né? Porque existem vermes, larvas espirituais ali do sangue, da dor, do sofrimento. Então, tanto as pessoas que trabalham no matadouro como quem ingere a carne, nessa visão holística, tende a se tornar mais doente, né? Ter depressão, cânceres e diversas coisas que está até provado aí pelo OMS, né? E a minha mãe disse que não entra mais carne. E eu, churrasqueira, adorava costela. Eu disse, como assim? Então eu ia. Então, na verdade, a sua mãe é a sua principal fonte de inspiração. E nós saíamos para comer fora, assim, sabe? Saíamos para comer. Eu lembro que a minha mãe, inicialmente, falou: frango vocês podem comer, como se frango não fosse carne. Então, ela fazia, inicialmente, assim, frango frito, frango cozido, frango assado, frango... E o meu irmão, na época, tinha o filme Náufrago. Ele dizia, nossa, nós parecemos um náufrago. É coco frito, coco assado, coco ensopado. Até que a minha mãe, um dia também, na Umbanda, viu o sacrifício de uma galinha e falou, agora vocês não vão comer galinha. Só faltou o peixe. No peixe nós nunca comemos. Então olha aí. Então, pronto, maravilhosa sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Helena. Um beijo, dona Helena, e gratidão aí por ter dado esse pontapé inicial para termos mais uma ativista no mundo aí. Quando eu me tornei ativista, ela, mas agora tu tá muito radical. Tá muito radical. Hoje, ela é praticamente vegana. Tem uma foto dela linda também na minha página dela, com uma camisa dizendo todos os seres de todos os mundos devem ser livres e bem abençoados. E ela fazendo comidinha pros ativistas na enchente vegana. Tudo é aquilo, tudo vai mudando, né? Ela tirou a carne, eu me tornei ativista de resgate e depois ela achou muito, aí é muito radical. Né, para vocês verem, gente, a importância e a ideia do Comendo Contos é justamente trazer esse tipo de relato, né? E a importância desse tipo de relato para entender como diferentes pessoas se tornam e têm suas fichas caindo em diferentes momentos, né? E pessoas reais, como eu disse, que passam pelas suas questões de vai e volta e de entendimento. Inclusive, eu noto muito que no importante. Começo, eu não sei porquê, mas eu acho que pela época ela tinha um pouco de vergonha de dizer que eu era vegana, porque veganos são meio loucos, assim. Ah, sim, somos mesmo. Né? Tá? Ela só tinha um pouco de vergonha de dizer que eu era vegana. Hoje ela estufa o peito. Sim, a minha filha é vegana, é ativista, a Luísa Mel ficou na casa dela, você quer ver? Já resgatou quase sempre. Entendeu? Hoje mudou. Tem orgulho de você, mudou. Né? Sim. Então... Mas sabe o que eu acho, Lu? Que às vezes não é nem que ela tinha vergonha. Às vezes, assim, ó, quando você vê um grupo de pessoas sendo tão atacado, rechaçado, diminuído, humilhado, a sua mãe, na qualidade de mãe, ela não quer ver seu filho passando por esse tipo de bullying, né? Então, eu acho que é até um instinto de defesa, muitas vezes, assim, não seja tão radical porque vão te atacar. E uma mãe não quer ver seu filho sendo atacado, né? Então, na verdade, com certeza ela já tinha o orgulho interno dela de você, mas o que ela não queria era te ver sofrendo, né? Então, eu acho que isso é um exemplo muito claro, assim, de que a pessoa já tem o senso dela ético, que inclusive foi ela que te inspirou, né? Mas, ao mesmo tempo, o instinto de proteção. De banho, né? Porque a gente está no contrafluxo de uma sociedade que está estimulada o tempo inteiro, normatizando o tempo inteiro. E quem vai contra isso é o radical, é o chato. Tanto que você pode ver, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você chega lá com sua marmitinha quietinho num canto, você não fala nada. E eles vêm te criticar, tá ali, né? Aí a pessoa olha porque você tá comendo e fala, você é vegano? Aí você fala, sou, e fica ali comendo na boa.
Aí a pessoa começa, eu nunca vou ser vegano. Ninguém perguntou nada, amigo, sabe assim? E você tá ali só existindo. Mas a própria existência, porque acontece? Você existe sendo vegana e você está me afrontando, por quê? Exato. Porque você está destruindo o meu status quo, você está destruindo o meu conforto de continuar fazendo uma coisa que eu sei lá no meu íntimo que não é Tá bacana. me impondo, né? Só que você não tá falando nada, Não. você só tá existindo. Só existindo. Então, assim, a nossa existência, ela acaba ferindo, porque as pessoas, a gente tá levando uma mensagem e as pessoas estão atacando o mensageiro. Porque elas não querem. Não pode, porque no momento que ela recebe aquela mensagem e ela legitima dentro dela aquela mensagem, acabou aquilo que você falou lá no início como você falou, A felicidade. a felicidade. O ser humano, ele busca sempre a felicidade. Então, aí, o que eu descobri? O vegano, né, que as pessoas conhecem, ele estava muito dentro de um estereótipo. Posso falar sobre isso? Você pode falar sobre o que você quiser. As pessoas tinham, né? Agora, até por sinal, eu tô com a franjinha vegana. Mas, então assim, a mina da Ela franjinha... veio pra ilustrar, inclusive, como que é que um vegano tem que cortar o cabelo. Não, mas Tá eu vendo? tenho o cabelo comprido. Em geral, a menina, ela tem o cabelo bem curtinho, franjinha, toda tatuada, eu tenho tatuagem. E aí, mas eu não sei, o cabelo colorido, é umas coisas assim, né? Tem aquela, ele é meio hippie, ele é meio não sei o quê, descolado, ele é underground da sociedade. Sim, alternativo, Isso, né? alternativo. Então, assim, Tipo, eu, assim. eu gosto muito, né? Eu treino, tô tentando ser bodybuilder faz um tempão, né? Botar um corpão fitness. Eu arrumo meu cabelo vai estar sempre na moda. Eu faço procedimentos estéticos que não maltratem os animais, existem muitos. Então, assim, eu gosto de esmalte, eu gosto de tudo. Faço tudo que é coisa. Então, as pessoas pensam, tu é vegana? Com essa blusa? Até eu cheguei com um casaco aqui, pessoal, que eu tenho que dizer, ó, gente, não é pele, tá? Isso aqui é um algodão. O algodão também tem polêmica no algodão. Isso aqui é um algodãozinho, é tipo uma coberta, né? Então, assim, que existem possibilidades. Não precisa estar dentro daquele estereótipo. Sim. Eu posso ser uma patricinha, uma perua, mas eu sou vegana. E, inclusive, é isso. É uma questão do propósito, né? É uma questão de que você pode ser o que você quiser, desde que, no caso do veganismo, o que a gente entende? Não é meu direito invadir o corpo, a existência do outro para o meu prazer, ponto. Aí eu posso ser o Batman, se eu quiser, entendeu? Não interessa. Não existe estereótipo, né? Não, e se você quiser, você pode também se rotular e tal, desde que você consiga entender que o princípio é esse. E não precisa que tá tudo também... certo. Ah, tá, então amanhã eu vou ser vegana. E uma coisa interessante disso que você falou, legal que uma coisa puxa a outra e ela vai se consolidando, né? Falamos lá, né, sobre parar pelos motivos corretos, que são o quê? Você pode parar de consumir carne por várias razões. Por questões de saúde, por questões de meio ambiente, por questões religiosas e uma infinidade de outras razões. O que eu acredito que a Lu tenha citado sobre os motivos corretos é a questão do animal, é a questão ética, né? É o motivo correto de você não utilizar, não explorar o outro ser, é o ser. É justamente não termos o direito, né, de fazer isso. Mas quando você fala sobre a felicidade, né, o ser humano quer ser feliz, ele quer ter prazer, ele quer ter, né, usufruir de uma vida, de uma felicidade. Ele quer tomar sorvete, ele quer comer chocolate, Mas ele quer aí ser bonito. eu vou trazer um ponto para vocês refletirem, pra gente também refletir. Quando o teu propósito é real e ele faz sentido para tua vida, ele se torna um motivo da tua felicidade. Então, a gente não deixa de comer essas outras coisas, elas também nos fazem felizes, mas elas não estão acima das nossas motivações éticas. Mas, Aloma, nós somos realmente das estrelas. Aloma. Sim, mas o que eu te digo é que, assim, o que eu tô tentando passar para as pessoas é que, assim, seja a motivação ética que ela tiver, não só sobre o veganismo, mas quando você percebe que você pode ser muito melhor, né, e começa aos pouquinhos, mesmo que faça a segunda sem carne, Exato. sabe assim? Mas não deixe de fazer, né? Esse que é o propósito aqui é mostrar justamente as histórias reais para entender que aqui a gente está falando com seres humanos. Mas é claro. Que não nasceram veganos. Tem umas menininhas, assim, que se aproximam de mim. Enquanto isso eu como. 12, 13, 14 anos. Que elas ficam assim, quando Celo Pires, ativista, né? Eu vejo que elas ficam com os olhos brilhando, assim, algumas me perguntam, como que faz para ser ativista? Quando eu crescer eu quero ser ativista, né?
eu sempre falo que ser ativista é ter atitude. Ativismo vem de ação. Se tu já tá nas redes sociais, divulgando ali sobre o caso Orelha, né, que aconteceu a tragédia com Orelha. Se tu tá divulgando pelo fim da exportação de carga viva, pode assumir, eu sou uma ativista pelo direito dos animais. Sim. Assuma, você é uma ativista mirim. Se você tá usando as suas redes sociais para isso, você já é uma ativista. Ou seja, está agindo, né? Exato, já tá tendo atitude. Daí daqui a pouco vai surgir uma manifestação, tu vai. É assim que se torna uma ativista. Tu vai conhecer outra ativista que vai te puxar para outra coisa. Impulsiona, Não é assim, eu vesti uma capa de ativista. Não. Tem atitude. Exatamente. E assim, vai numa manifestação, compartilha. Você vai conhecer uma outra ativista. E eu acho que é muito importante você trazer esse viés do estereótipo. Por quê? Porque quanto mais diversificados e plurais nós formos, mais a gente mostra para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem. Desde que... quer dizer que para ser vegano eu não posso depilar meu braço, quer dizer para ser vegano eu tenho que não sei o que lá. Não, você pode ser como eu, pode ser como a Lu, pode ser como o Alisson, não sei se eu recomendo, mas tá brincando. Não, porque tu pode ter um ataque cardíaco. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você só precisa ser você com o senso de eu sou eu e eu não quero causar isso ao outro. Ponto. Mas eu vou continuar sendo eu. Eu, por exemplo, amo de paixão. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo para mim. E é uma pessoa que continua comendo muito menos, assim, obviamente. A gente acaba influenciando, né, algumas pessoas ao nosso redor. Mas eu não deixo de estar com as pessoas que eu amo. Né? Tem pessoas que vão pensar diferente, tá tudo bem. Se elas estiverem fazendo carne ou qualquer outra também coisa, não deixo, não. Eu estarei com elas, entendeu? Porque, primeiramente, eu acredito que isso também é uma estratégia. Mas com certeza. Se eu me afasto, eu afasto delas a única possibilidade de interagir com uma pessoa vegana, que eu sou a única da família, né? Hoje eu tenho mais uns primos que estão aí entrando nesse caminho, mas... Mais novos, né? Mais novos. Eles sempre se inspiram, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não... a gente se afastar do mundo, porque nos dói, é óbvio que nos dói. Mas acontece que a gente traz essa força, não sei de onde, das estrelas, talvez, né? Para poder continuar, inclusive, estando no mundo. Porque o mundo, ele é um mundo carnista, ele é um mundo capitalista, e vai continuar sendo. Talvez até a gente ir embora dele. Então, assim, mas não pode comprar de tal coisa porque é capitalista. Gente... Hoje, assim, eu tive diversas fases da minha vida. E eu acredito que quanto mais estratégias a gente puder organizar e que elas funcionem, eu não preciso concordar com a sua estratégia. Eu vou seguir fazendo a minha. Mas eu também não preciso atacar a sua estratégia. Porque ela quer o mesmo que eu. São diversos links para o mesmo site. Exatamente. É isso, são diversos links para o mesmo site. E agora eu quero te fazer uma pergunta, a gente está caminhando para o encerramento, inclusive, por favor, pode continuar aí, se quiser levar o... você já pegou o corpo do Alisson, né? Ó, eu queria te perguntar, tá, que assim, a gente tem uma proposta aqui no final desse programa que é o quê? Se você, Lu, pudesse... pegar sua vida, sua trajetória de vida, não só dentro do veganismo, tá? A Lu, quem a Lu é. E transformar essa história de vida num prato de comida, o que você seria? A sua história de vida seria qual alimento? Eu acho que eu seria uma pizza. Uma pizza. Explique, por favor. Porque eu acho que a pizza, ela é muito democrática, muito fácil de comer, de mastigar, de todo mundo gostar. Dá pra tu colocar diversas... Olha, eu sempre, nesse programa, infelizmente, por alguma razão que eu desconheço, a gente acaba indo por uns caminhos. A primeira convidada trouxe um puteiro, a gente falou que faria uma putiaria vegana, né? Não rolou ainda, mas vai rolar. Agora você tá falando aqui que é fácil de mastigar, de comer, isso que é você que tá dizendo. Então, assim, gente, eu não quero ir por esse caminho, mas a gente sempre acaba um cookie de não sei o que do outro. Então, assim, eu não faço isso, mas a linha... editorial orgânica do programa encaminha a gente pra isso. Quem não gosta de uma pizza? Eu concordo, concordo. Pizza, ela é fácil de... Eu suspeito de pessoas que pode dizem colocar não qualquer gostam. coisa em cima, ali, uma mistureba. Mas me fala uma coisa, pra quem não sabe, quer dizer que uma pizza pode ser vegana? Mas é óbvio, porque ali tu vai fazer Como de assim? trigo. O trigo é planta. E o queijo? Mas o queijo tem queijinhos vegetais. Queijo tem vegetal. queijo que tu compra
Exatamente. Não vou dizer as marcas, Nossa, aqui história... tem até no Milaveg, vocês podem encontrar olha. queijos, requeijões. Aí depois tu coloca um monte de plantas em cima. O que é planta? Tomate, cebola, azeitona, azeitona, palmito. cogumelo, palmito, brócolis. Exatamente. Ai, tomate. Já tô ficando aguando aqui já. As pessoas, por exemplo, falam, existem pizzas, né, originais italianas, que elas não levam queijo. Não. Qual é a marinara, se não me engano, né? Uma das pizzas, que eu acho que é a marinara napolitana, que não vai queijo, que é molho e eu acho que manjericão, talvez, tomate, alguma Delícia. coisa. Então, assim, gente, por exemplo, na VegFest do ano passado, eu ensinei no Cozinha Show a fazer o vatapá, que é uma comida de África, né, originária da África, que chegou no Brasil através dos povos, né, que foram escravizados. Mas o vatapá original, não o da Bahia, mas o lá da África, é vegano. Ele não tinha camarão, juro, juradinho, está lá na VegFest. O vatapá, ele é um creme que é feito a partir de castanha de caju, com amendoim, com leite de coco, com farinha O vatapá, e dendê. com aquela bolinha. Não, o vatapá vai dentro do acarajé, que é essa bolinha. Que o acarajé, inclusive, também é vegano. É um bolo feito de feijão fradinho. Ou seja, tem muita coisa que a gente não sabe, que originalmente ela é vegana, feita de plantas, né? E é isso que eu queria dizer, assim, mas acabei entrando nesse assunto, mas por que a sua vida seria uma pizza? Continue aí pra gente. Porque a pizza é o que eu te falei, assim, de que fazer as pessoas felizes. Ela é fácil de mastigar, ela é democrática, todo mundo gosta. Tu pode colocar absolutamente o que tiver na geladeira, tu coloca em cima daquele pãozinho, coloca no forno e come. Então, pode comer de manhã, de tarde, da noite, ela é gostosa, fria, quente. Tu vai estar sempre feliz, ela é comfort food. Tu vai estar sempre feliz com E a sua história seria uma pizza de quê? Se você pudesse, de quê? E tem um restaurante aqui que se chama Govinda. Oi, galera do Govinda. Que eles têm a pizza que eu mais amo no mundo, se chama Marcelovski. A minha pizza, com certeza, sem dúvida nenhuma, seria Marcelovski. A Marcelovski é assim, tem a massa, e daí em cima tem tudo que a gente falou que colocar aqui, rodelas de cebola, tomate, tem tofu, tem milho, tem ervilha. E aí, depois que aquilo tá bem recheado, ele coloca muita brócolis. Não é brócolis, é rúcula. Muita rúcula. Esse é o Marcelovski. É uma pizza de planta, literalmente, né? Por que Marcelovski? Porque na época eles não tinham uma pizza vegana, daí o Marcelovski era vegano e falou, coloca tudo que tiver. Eles colocaram tudo que tinha, só que o Marcelovski morreu decapitado. Gente, que pesado. Por essa eu não tava esperando nem vocês. E eles fizeram uma homenagem e colocaram o nome da pizza Marcelovski ali no Govinda, hein? Que bacana, hein? Olha, história boa pra gente terminar. Minha pizza predileta tem seitan. Sim. Tudo. Ele tem tudo. Seitan tudo. Requeijão. O que tiver em casa, tu coloca em cima. É o pizza Marcelovski. É tipo um puteiro, assim. Tipo um puteiro. Então eu vou pedir pra você... Aí você pensa, tá? Depois, quando você puder, passa pra gente colocar no nosso Instagram. Pensa quais são os ingredientes, pode ser até os que você tiver no dia na sua casa. Faz lá na sua casa. Faça uma Marcelovski, ou vamos fazer a Lulovski. Então, a pizza que que a Lu vai criar aqui pra gente, pro Comendo Contos. E é dentro desse contexto que ela trouxe, né, de algo que é democrático, que todo mundo gosta, comfort food, que pode ser com o que você tiver em casa e que prova, mais uma vez, que vegano pode absolutamente tudo, né? Tudo. Até porque acontece muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, da pessoa chegar e dizer assim, você perguntar, você já comeu comida vegana? E a pessoa diz assim, não, eu nunca comi. Aí você pergunta pra pessoa, você nunca comeu arroz, feijão e batata frita? Aí a pessoa claro. É vegano. É vegano. Então, assim, claro que existem coisas que são específicas, né? Os queijos, a coxinha de jaca. Mas, assim, gente, arroz, feijão, salada, uma batata frita, polenta. Tudo isso é vegano. Sagu. Quanto tempo que eu não como entendeu? Sagu? Então, Até a gente tá combinando de fazer um São João vegano, né? Gente, coisa mais fácil do mundo é fazer São João vegano. Quase tudo de São João é vegano, quase né? tudo. Quase tudo. A paçoca. E aí, Lu, eu vou pedir para você falar pra gente um pouquinho, dar a tua mensagem final aí para quem nos ouviu. Mais uma vez, eu te agradeço demais. E vou pedir para deixar tuas redes sociais também, né? Se você quiser falar sobre o teu trabalho, o que você tem feito, fica à vontade. Assim, muito obrigada, então, pelo convite, para conhecer o Comendo Contos. Eu tenho que olhar, porque eu sou tão acostumada a dizer comendo mato. Mas tá ótimo também. Que eu olho Comendo Contos.
Muito obrigada, Stefalô. É um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente sejamos amigas daqui pra com frente, certeza. né? Só me convidar pra comer, que já tá... Nós vamos ser juntos. Obrigada ao Alho, Mila Veg, pelas comidinhas que eu vou levar pra casa pro Vini. E assim, gente, assim, a mensagem que eu quero deixar é: eu também quero ser feliz. Eu tô nessa vida pra ser feliz, né? Não quero abrir mão de nada. Não quero abrir mão das coisinhas que eu gosto. Mas eu não quero que ninguém sofra por eu ter as coisas que eu gosto. Então, assim como o meu gato, eu não quero que ele sofra, meu cachorro, eu não quero que ele sofra. A partir do momento que eu peguei aquele porquinho e eu vi que ele é igual aos outros animais, eu também não quero que esse porquinho sofra, eu não quero que um bezerrinho sofra. E se eu puder comer um biscoitinho que não tenha sido feito do sofrimento desse porquinho, desse bezerrinho, é esse que eu vou comer. Não precisa ser da noite pro dia, fica uma semana sendo vegano, se derrapou, volta. Eu demorei quase 1 ano para ser. Ninguém vai confiscar tua carteirinha. Ninguém vai entrar e olhar tua geladeira, tá? Pode bater no peito e dizer: eu sou vegana, estou me tornando vegana, quero ser vegana. É isso. E tirar essa ideia de que o veganismo, porque não é o fã-clube que importa pra gente, né? Assim, ó, esquece, vai ter a polícia que vai dizer: olha aqui, tu comeu uma Oreo que foi testada na China, como eu sofri isso. Então, gente, mas é isso, é como a Lu falou, não existe, a gente está inserido num mecanismo feito por pessoas, e independente do tipo de ação que a gente tiver no mundo, seja na tua área profissional, seja na tua família, onde for, vão existir pessoas que pensam diferente e que se julgam detentores de uma coisa ou de outra, mas a verdade é que não tem. A verdade é que dentro do veganismo, desse princípio que a gente está, pelo menos o que a gente está falando aqui, é você ter essa ideia que a Lu trouxe, né? Esse valor dentro de você. Aí é você com você mesmo, né? Se alguém te acusar disso ou daquilo, lembrar, é só um ser humano que tem um posicionamento dele. O meu é esse e eu continuo fazendo e não deixe de fazer. Então, Lu, muito grata. Mais uma vez. Vou cobrar o São João aí, já me avisa quando vai ser. Segue lá nas redes sociais. Quais são as tuas redes sociais? Lu Coloca Pires. pra gente aqui, produção, por favorzinho. E também Vegana das Estrelas. E assim, a última mensagem que eu queria deixar... esqueci, será? Não, pode ficar à vontade, se lembrar. Não, a última mensagem que eu queria deixar, assim, é... veganos não são perfeitos, não são superior a ninguém. É uma coisa... Não quer dizer, né? Achei que nós éramos. Não, nós não somos. Mas, assim, a gente sabe que tá aqui para evoluir e dar o melhor um pouquinho a cada dia. E ontem também que eu vi num podcast aí a pessoa dizendo: mas qual a solução que tu tem para os animais que vão sobrar de produção? A gente não tem solução para tudo, mas com certeza, se a gente tiver um olhar empático e quiser fazer e tiver o apoio de grandes entidades, nós vamos conseguir. A gente precisa lembrar de uma coisa antes de terminar esse podcast aqui, tá? Fala pra gente, porque você também vai iniciar aí, vai fazer a estreia do teu podcast. Como que a gente não falou disso antes? Gente, olha aqui, ó. Tinha até esquecido. Plantosfera, que vai iniciar agora, essa semana, nossa primeira, já falando como ambientalista, né? Que é do Ser Ação em Movimento. Nós vamos iniciar um podcast, então. E olha só, Lama, eu vou falar, não é com vegano, vou falar com onívoro. O que será que me espera aí? Acho interessante, hein? Quem sabe já sai um vegano daqui, hein? Mas a gente vai plantando, né, Lu? Eu acho que esse é o grande... E ocupar os espaços, falar sobre, estar em todos os locais onde pudermos ser essa voz, né? Por aquilo que a gente acredita e por aqueles que não podem falar. E, inclusive, você trouxe uma coisa muito importante, que é... Não, nós não achamos, né? Nem somos, nem achamos que somos superiores. As pessoas podem pensar isso. Mas a gente acha que, na verdade, a gente é tão igual... que a gente não tem o direito de fazer com os nossos iguais, só por ter estratégias, ferramentas ou um cérebro que é capaz de criar armas, a gente não tem o direito de fazer isso. Então, não, a gente não acha que a gente é superior. A gente acha que a gente tem os mesmos direitos e é por isso mesmo que nós somos veganos, né? E às vezes as pessoas dizem assim: mas vocês não gostam de seres humanos, vocês só gostam dos animais. Nós somos quem mais defendemos os seres humanos. Eu não gosto de todos os seres humanos, mas assim... Não, eu não gosto, mas que a gente defende, a gente defende. Lógico, até porque se a gente continuar no ritmo que a gente está, não vai ter planeta Terra. E onde que moram os seres humanos? No planeta Terra. Vamos continuar do jeito que está?
os seres humanos vão perder Vou a te casa convidar pro deles, Plantosfera, né? tá? Pode me chamar pra qualquer lugar. Vai ser gente. a única vegana no Plantosfera junto com eu e tu, né? E é isso então, minha gente. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Lembrando aí de agradecer mais uma vez o Milaveg, o estúdio aqui, o Alisson, que nos recebe aqui. Nossa convidada maravilhosa, Lu Pires. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, @comendocontos, @veganismo ancestral. Sigam aqui e se inscrevam no canal, né, para estar atento aqui a todo o nosso conteúdo. Toda sexta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui servindo esse banquete maravilhoso no Comendo Contos. Um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.